Hoje nós vamos, irmãos, estudar um pouquinho, ver um pouquinho sobre o capítulo 4 de 1 Samuel. Então, eu te convido a abrir sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo de número 4, a partir do versículo 1. 1 Samuel, capítulo 4, a partir do versículo 1. Primeiro Samuel, capítulo 4, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor se espalhava e era respeitada em todo Israel. Naqueles tempos, aconteceu que Israel partiu para guerrear contra os filisteus e acampou nas proximidades da cidade de Ebenezer, enquanto os filisteus acamparam junto a Afeque. Os filisteus organizaram sua frente de combate em linha para enfrentar Israel. E depois de violentos embates, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de 4.000 israelitas no campo de batalha. Quando os sobreviventes chegaram ao acampamento, os anciãos e líderes de Israel indagaram-lhes: por que fez hoje o Senhor que fôssemos feridos e vencidos pelos filisteus? E concluíram: vamos até Siló buscar a arca do nosso Deus, que venha para o nosso meio e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Então, as autoridades do povo mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que está entre os querubins. E os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, acompanhavam a arca da aliança de Deus. Assim que a arca da aliança do Senhor chegou ao acampamento, todo Israel começou a gritar tão alto que o chão ao redor estremeceu. Os filisteus, ouvindo aquele brado extraordinário, e exclamaram: que significa esse forte grito no arraial dos hebreus? Quando foram avisados de que a arca da aliança do Senhor havia chegado ao acampamento dos hebreus, grande temor tomou conta do coração dos filisteus. E conversavam entre si: Deus veio ao acampamento dos hebreus, e ai de nós, nunca aconteceu algo assim. Ai de nós, quem poderá nos salvar desses poderosos deuses? São os mesmos deuses que feriram os egípcios com todas as espécies de praga no deserto. E concluíram: sede fortes, ó filisteus, sede homens corajosos, a fim de que não vos torneis escravos dos hebreus, como eles foram vossos escravos no passado. Sede homens e lutai bravamente. Assim os filisteus partiram para a luta, e Israel acabou sendo vencido. Cada israelita teve de fugir correndo para sua tenda. O massacre foi enorme e horrível em Israel. Israel perdeu 30.000 soldados a pé. Então os filisteus se apossaram da arca de Deus. Ofni e Finéias, filhos de Eli, foram mortos. Amém. Queridos, hoje nós vamos ver um pouquinho sobre o capítulo 4, e nós vamos ver exatamente o momento em que Deus abandonou o tabernáculo em Siló. O momento em que Deus abandonou a sua morada na terra de Siló, ali em Israel. Como assim Deus abandonou a sua morada? Quem diz isso é o salmista no Salmo 78, versículo 60, quando ele se refere a essa passagem, a esse evento aqui do capítulo 4 de 1 Samuel. O que está acontecendo aqui? Veja que no capítulo 3, Deus se revela a Samuel. É aquele momento em que Deus fala com Samuel, ele orienta Samuel como ele deveria responder ao Senhor. E o capítulo 3, ele termina dizendo assim, versículo 19: enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as palavras do jovem de fato se cumprissem.
Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconheciam que Samuel estava confirmado como o verdadeiro profeta do Senhor. E o Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio de sua palavra. Veja que era um momento bastante conturbado em Israel. O povo estava totalmente afastado de Deus. Deus não se manifestava mais ao povo. Deus não falava mais com o povo. A palavra do Senhor já não se manifestava, até porque não adiantava Deus falar. O coração daquele povo era tão embrutecido, tão endurecido, que eles não ouviam a voz de Deus. Eles não obedeciam à voz de Deus. O próprio sacerdote estava assim. Eli era o sumo sacerdote, a casa do sumo sacerdote estava totalmente corrompida. Seus filhos cometiam pecados terríveis ali diante do povo, na hora de oferecer os sacrifícios, e ainda se prostituíam com as mulheres ali. Era um momento terrível ali em Israel. Mas Deus resolveu se manifestar a Samuel. Deus resolveu falar com Samuel. E tudo aquilo que Deus falou a Samuel se cumpriu. E Samuel ficou reconhecido diante do povo como um profeta do Senhor. Até porque eles reconheciam como profeta de Deus aquele que falava em nome do Senhor e a palavra se cumpria. E Deus não permitiu que nenhuma das palavras que Samuel disse não se cumprisse. Todas se cumpriram. Então, de norte a sul de Israel, todos reconheciam Samuel como um profeta de Deus. Samuel ainda era um menino, muito jovem. E o capítulo 4, ele começa dizendo que a palavra do Senhor, ela se espalhou. A palavra de Samuel, ela se espalhou por todo Israel. A partir daqui, a Bíblia não vai mais falar de Samuel. Samuel, ele vai desaparecer da narrativa. Até no capítulo 7. Ele só retorna no capítulo 7. E a partir de agora, o tema central da narrativa, tanto no capítulo 4, quanto no capítulo 5 e também no capítulo 6, é exatamente a Arca da Aliança. A Arca da Aliança. Ela está no centro. Ela é o tema principal. E nós vamos ver que Deus, ele vai, através da Arca da Aliança, ensinar uma lição, tanto para Israel, quanto para os povos inimigos, principalmente o povo filisteu. Deus vai trazer uma lição para o seu povo, importante para o seu povo, através da Arca da Aliança. Veja que nenhum desses acontecimentos aqui se deram por acaso. A arca, nós já sabemos a história, a arca ela vai ser roubada pelos filisteus, ela vai ser tomada nessa batalha, nós já lemos aqui, né, acabamos de ler. Mas Deus não foi pego de surpresa. Deus não foi roubado, Deus não foi tomado de assalto pelos filisteus. Todas as coisas que aconteceram aqui estavam debaixo do controle de Deus. Nada aqui aconteceu por acaso. O plano de Deus, o projeto de Deus com todos esses acontecimentos era, primeiro, disciplinar o seu povo, julgar aqueles que estavam cometendo pecados, os filhos de Eli principalmente, e a seu tempo estabelecer o reino em Israel. Então, o propósito de Deus começa agora a se cumprir. Deus que já tinha falado através de um profeta com Eli, que se ele não consertasse a casa dele, Deus traria juízo. Deus que confirmou a sua palavra depois com Samuel, dizendo, olha, eu falei com Eli, ele não me obedeceu, e eu vou começar a trazer juízo sobre a casa de Eli. Então, todos os acontecimentos aqui narrados no capítulo 4, no capítulo 5, no capítulo 6, estão debaixo do olhar de Deus. Nada passou desapercebido. Então, a partir do capítulo 4, começa a narrativa de um momento importante na vida de Israel. Veja que, no período dos juízes, as coisas aconteciam assim. O povo de Deus deixava o Senhor, envolvia-se com a idolatria, se envolvia com o pecado, se afastava de Deus. Deus, então, levantava um povo inimigo, permitia que Israel caísse na mão dos seus inimigos. E quando o povo estava sendo massacrado pelos inimigos, eles se lembravam de Deus, pediam perdão, se arrependiam, e aí Deus levantava um juiz para libertar o povo. E o povo viveu muitos anos nessa gangorra espiritual. Estava lá em cima, desobedecia a Deus. Ia lá para baixo, sofrendo, clamava pela misericórdia de Deus. Deus levantava um juiz e libertava o povo. E assim eles viveram por muito tempo. E agora parece que no final aqui desse período não é diferente. Os filisteus, eles eram inimigos antigos do povo de Israel.
Já era um povo que já perseguia o povo de Deus já há bastante tempo. Não era um inimigo recente. Eles aparecem na Bíblia, lá nos tempos de Abraão, lá em Gênesis, no capítulo 10, já se fala sobre os filisteus, capítulo 21 de Gênesis, versículo 32, também já se faz menção dos filisteus. E eles ocupavam uma região ali na Palestina, e o objetivo deles era dominar toda a Palestina. Mas Deus tinha um plano com aquela região. Deus tinha prometido que aquela terra era de Abraão e da sua descendência. Entende? A conquista dos filisteus foi frustrada exatamente porque Deus ele deu aquela terra, aquela região ao seu povo. E resolveu expulsar dali todos aqueles povos que não serviam e não adoravam a Deus. E essa batalha provavelmente seria uma reação de Israel a uma dessas investidas dos filisteus, que não conformados com isso, eles estavam direto atacando Israel, tentando tirar Israel de sua terra para tomar a terra. E nessa batalha, os filisteus se colocam ali na região de Afeque. A tropa de Israel vai para Ebenezer, uma distância ali de aproximadamente 5 quilômetros de uma cidade para outra. E eles vão para a guerra, e eles vão para a batalha. O povo de Israel partiu confiante de que ganharia essa batalha. Porém, eles perderam a guerra. Eles perderam a batalha. E naquele dia, os filisteus mataram 4.000 homens do exército de Israel. E o exército fugiu desesperadamente e voltou para o acampamento. Voltou para suas casas. Perderam a guerra, perderam a batalha. E quando eles chegam no acampamento, quando eles chegam lá onde estavam os principais do povo, os líderes do povo, os anciãos do povo, e eles contam o que aconteceram. Que eles foram massacrados pelos filisteus, mataram 4.000 homens do exército de Israel, e eles tiveram que fugir. Interessante é que os líderes do povo, eles olham para o exército, e a pergunta que eles fazem é, por que Deus permitiu que isso acontecesse? Por que Deus permitiu que os filisteus, os nossos inimigos, triunfassem sobre nós? Veja que essa pergunta ela está aqui meio que equivocada, meio que trocada. Talvez não era essa a pergunta a ser feita no momento. Né? Talvez fosse, mas a resposta eles não acharam para essa pergunta. Eles achavam que por Israel ser a nação escolhida, o povo escolhido de Deus, pelo fato de Israel ter herdado toda aquela terra, porque era herança do Senhor para os filhos de Abraão, Deus teria que salvá-los dos seus inimigos. Os seus inimigos não poderiam prevalecer contra eles. Eles sabiam que Israel era o povo da aliança, que havia uma aliança entre Deus e Abraão, e a descendência de Abraão, e dessa aliança fazia parte também possuir aquela terra. Só que eles esqueceram que os termos dessa aliança estavam firmados e tinham suas bases na obediência a Deus. Quando a gente lê Levítico capítulo 26 e também Deuteronômio capítulo 28, Deus foi bastante claro com o povo. Se vocês me obedecerem, se vocês guardarem os meus mandamentos, se vocês guardarem a minha palavra, se vocês não se desviarem dos meus caminhos, vocês vão possuir a terra. Vocês vão ser bem-sucedidos, vocês vão ser vitoriosos. Os inimigos vão fugir de diante de vocês. Agora, se acontecer o contrário, se vocês não guardarem a minha palavra, se vocês não forem obedientes à minha palavra, vocês é que vão fugir deles. Eu vou entregar vocês na mão dos inimigos de vocês. E a situação em Israel era tão crítica que eles não se lembravam disso. Eles não se lembravam que Deus havia dito para eles que a paz e a tranquilidade na terra prometida dependia de uma vida de obediência e submissão à vontade de Deus. E esse povo estava vivendo totalmente longe do Senhor, totalmente afastado do Senhor. Aquele negócio, as pessoas acham que, eu sou crente, eu já aceitei Jesus, eu já entreguei minha vida para o Senhor, agora Deus tem que fazer aquilo que eu quero que Ele faça. É pessoas que olham e dizem, Deus está preso à sua palavra, e se Ele disse que era assim, então vai ser assim.
Deus é Deus sobre todas as coisas. Ele é Senhor absoluto sobre tudo. Deus não está preso a nada. Entende? Ele quer de nós uma vida de obediência. E se nós não dermos a Ele essa obediência que lhe é devida, nós não temos compromisso com Ele. O compromisso de Deus é com quem tem compromisso com Ele. Lembrei agora do saudoso pastor Jacques, né? O compromisso de Deus é com quem tem compromisso com Ele. E o povo não estava vivendo esse compromisso com Deus. Pelo contrário, o povo estava vivendo uma vida totalmente longe de Deus. E Deus já os tinha entregado às suas próprias vontades, aos seus próprios desígnios. Abra comigo o Salmo 78, por gentileza. Só para você ver como o salmista descreve esse momento que o povo estava vivendo. Salmo 78. Salmo 78 ele é interessante porque ele conta a história de Israel. É um daqueles salmos gigantes que conta toda a história de Israel. Nós não vamos ler o salmo todo, claro, nós vamos ler só uns 3 versículos aqui, que é exatamente onde ele narra esse momento, o período dos juízes, o período em que Israel estava vivendo, o período que nós estamos, e exatamente esse trecho do capítulo 4 de Juízes. Salmo 78, versículo 56. Até o 55 ele vem falando do momento, chega no momento em que o povo entrou na terra prometida e Deus tirou todos os inimigos de diante do povo. E no versículo 56 do Salmo 78 ele diz assim: eles, falando de Israel, eles, no entanto, puseram Deus à prova e foram rebeldes contra o Altíssimo, não obedeceram às suas prescrições, desertaram e, como seus pais, o atraiçoaram, ou seja, traíram o Senhor, foram infiéis para com o Senhor, envergando-se como um arco frouxo. O arco frouxo, você puxa a flecha e ele vai lançar a flecha para outro lugar que não seja o alvo que você está mirando. Então, Israel estava errando o alvo, e errar o alvo é o quê? Pecar, é pecar contra o Senhor. Então, ele diz, olha, como um arco frouxo, 58, com seus altares idólatras, eles o irritaram tremendamente, com seus ídolos lhe provocaram ciúmes. Deus ouviu e se indignou, e com veemência repudiou Israel. Abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda onde fazia morada entre os homens, entregou o símbolo do seu poder ao cativeiro, se referindo à arca que foi roubada pelos filisteus, e o seu esplendor nas mãos do opressor. Abandonou a espada o seu povo, irritado contra a herança. Um fogo devorou os jovens, e as donzelas não tiveram como canto nupcial. Os sacerdotes tombaram sob a espada, e não os prantearam as viúvas. Então veja que o momento era terrível, o momento era de um afastamento de Deus tremendo. E Deus então resolveu os entregar nas mãos dos seus inimigos. Porque essa era a palavra de Deus. Se vocês não forem obedientes, se vocês não andarem segundo a minha palavra, o fim de vocês vai ser esse. Vocês serão entregues na mão dos inimigos de vocês. É interessante pensar que esses sacerdotes, quando os soldados voltam e dizem para eles, olha, nós perdemos a guerra, nós fomos, mataram 4.000 homens do nosso exército, eles ficam perguntando por que Deus permitiu isso. Mas eles não vão conversar com Deus. Mas eles não vão falar com Deus. Diferente de Josué na guerra contra Ai. Você lembra que Israel atravessou o Jordão, Deus deu vitória a Israel diante de Jericó. Mas qual era a ordem de Deus para Josué? Nada dos despojos de Jericó vocês devem pegar. Tudo que está em Jericó vocês vão matar, vocês vão destruir, eu não quero nada de lá. Era pecado pegar despojo? Não. Tinha a situação que Deus dizia, pegue os despojos. Mas quanto a Jericó, Deus disse, não pegue. Nada do que tem em Jericó vocês vão trazer. O que Acã fez? Acã viu uma capa muito bonita lá, resolveu pegar, desobedeceu a Deus, desobedeceu a palavra do Senhor. Israel, que saiu vitorioso da conquista de Jericó, destruindo todas as coisas em Jericó, agora vai enfrentar Ai.
uma cidade menor do que Jericó. E quando Josué manda os espias dizem o que de Ai? Não precisa mandar um exército muito grande para Ai, não. Manda uns 3.000 homens, a gente resolve isso lá, deixa o exército descansar. Lá a cidade é pequena, o povo é pequeno, a gente consegue conquistá-los rapidamente. Só que Deus havia se retirado. E eles vão para a guerra contra Ai. E quando eles chegam ali, eles perdem para aquela cidade pequena. O exército de Ai põe eles para correr, e eles saem correndo. 36 homens do exército de Israel morreram ali. E eles chegam arrasados para Josué. Eles voltam arrasados, o exército volta para Josué e para o povo arrasado. A Bíblia diz que o coração daquele povo se derreteu, como água. Tamanha foi a frustração. Eles disseram, agora pronto. Agora pronto. Deus nos trouxe aqui para a gente morrer. Deus nos trouxe aqui para morrer. O que os outros povos vão dizer? Só que Josué, ele foi conversar com Deus. Diferente dos líderes de 1 Samuel capítulo 4, dos principais do povo lá de Israel, que simplesmente questionaram o Senhor, mas não foram conversar com Deus, Josué foi conversar com Deus. Josué foi saber de Deus o que estava acontecendo, por que eles perderam. O questionamento de Josué foi parecido com o questionamento desse povo. Por que Deus nos entregou nas mãos dos nossos inimigos? Por que isso aconteceu? Josué disse, olha Deus, todos os povos vão ouvir falar sobre isso e vão vir para cima de nós agora. E vão nos destruir. E o que vai ser do teu nome? Porque as pessoas vão dizer, olha, o Deus deles não pôde livrá-los. E eles morreram. E eles morreram, eles pereceram. Está lá em Josué capítulo 7. Eles morreram, eles pereceram. E Josué, ele colocou a cara no pó, ele e os principais do povo, e ficaram de manhã até de tarde diante da arca do Senhor, conversando com Deus sobre o acontecido. E Deus resolveu falar com Josué. E Deus se manifestou a Josué. E Deus olha para Josué e diz assim, o que você está fazendo aí? O que você está fazendo prostrado com a cara no chão aí? Levanta. Porque Israel pecou. Israel pecou. E Deus disse, olha, trouxeram do que eu disse que não era para trazer. Então Deus mostrou a causa, Deus mostrou a razão deles haverem perdido a guerra. Deus mostrou que eles haviam desobedecido a Deus, desobedecido à palavra de Deus, e por isso estavam enfrentando problemas. Por isso estavam passando por aquela situação difícil. E Josué então vai preparar o povo para poder consertar o que está errado, para que Deus possa agir no meio deles. Você acha que se, lá no capítulo 4 de 1 Samuel, os líderes de Israel tivessem tomado a mesma posição, Deus não teria falado? Com certeza Deus teria falado. Porque a palavra de Deus, que era tão escassa, agora já se manifestava. Deus que não falava antes, agora já estava falando em Siló. Mas aquele povo, eles resolveram, os líderes do povo, eles resolveram tomar uma outra posição. Ao invés de conversar com Deus, para descobrir o que estava errado. Já que eles estavam tão cegos que eram incapazes de perceber o quanto eles estavam longe de Deus, afastados de Deus. O quanto estavam pecando contra o Senhor. Eles resolveram, então, trazer a Arca da Aliança para o meio da batalha. Falou, olha, vamos trazer a arca, vamos lá em Siló, a gente vai a Siló e a gente vai trazer a Arca da Aliança para a batalha. Eles resolveram, então, imitar Josué e Moisés nesse aspecto. A Arca da Aliança, irmãos, era o símbolo visível da presença de Deus no meio do povo. O que era a Arca da Aliança? A Arca da Aliança era uma caixa de madeira de acácia, tinha mais ou menos 1,10 m de largura, ou de comprimento, 60 centímetros, 66 centímetros de largura, 66 centímetros de altura. Era toda revestida de ouro, por dentro e por fora. Tinham 2 argolas de um lado e 2 argolas do outro lado, argolas de ouro puro, ouro maciço. E foram feitas 2 varas de madeira, também revestidas de ouro,
que passavam, atravessavam aquelas argolas e serviam de alça para carregar a arca. Era o suporte para carregar a arca. A arca tinha uma tampa de ouro puro, ouro maciço, que era chamado de propiciatório. Naquela tampa da arca estavam ali 2 querubins, um de frente para o outro, com suas asas. Um ficava numa extremidade da arca, o outro ficava na outra extremidade da arca. E as asas desses querubins, elas se encontravam aqui em cima da arca. E era exatamente ali, naquele lugar, que Deus se manifestava ao povo. Era ali que Deus falava com Moisés. Deus disse, você vai fazer a arca assim, desse jeito. Deus deu a descrição para Moisés. Está lá em Êxodo, capítulo 25, a partir do versículo 10. Êxodo 25, a partir do 10. Quando chega no versículo 22, Deus diz que dali, de onde estavam os querubins, Deus falaria, Deus se manifestaria, Deus traria a sua ordem ao povo. É por isso que se diz, aquele que está entronizado sobre os querubins, acima dos querubins. Porque o Israel entendia que ali estava o trono de Deus no meio deles. Deus tinha o seu trono no céu, Deus habitava na eternidade, mas Deus também habitava com o seu povo. E a habitação de Deus com o seu povo se dava ali, naquele lugar. A arca, ela ficava em um lugar privilegiado dentro da tenda do encontro. Ela ficava no lugar santíssimo. Era um lugar reservado. Tinha um véu que separava aquele lugar. E não era qualquer pessoa que podia entrar ali, porque ali estava a presença de Deus, ali Deus manifestava a sua glória, ali Deus manifestava a sua presença. O sumo sacerdote era a única pessoa autorizada a entrar no lugar santíssimo. E ele não podia fazer isso a hora que ele quisesse, do jeito que ele quisesse. Havia todo um ritual de preparação para entrar ali. Para entrar naquele lugar. E ele entrava uma vez por ano no Yom Kippur para oferecer sacrifício pelos pecados da nação. Então a arca era esse símbolo glorioso da presença de Deus no meio do povo. Era o lugar de onde Deus se manifestava. Era o lugar onde Deus falava. Era o trono de Deus ali na nação de Israel. Por isso eles diziam, aquele que está entronizado acima dos querubins. Porque ali Deus se manifestava, ali Deus falava com o povo. Dentro da arca, de acordo com Hebreus capítulo 9, versículo 4, tinha as tábuas da lei, as tábuas que Deus deu para Moisés, né, o testemunho. Depois fora colocado ali também a vara de Arão, que floresceu, e também o maná. Esses estavam dentro da arca da aliança. A arca era esse instrumento que representava Deus para a nação de Israel. De todos os utensílios ali do tabernáculo, a arca era o mais importante. Era o símbolo real da presença de Deus no meio do seu povo. Da glória de Deus que se manifestava no meio do seu povo, onde Deus falava a Israel. Agora, por ser a arca considerada como esse símbolo visível da presença de Deus, ela tinha também um aspecto militar. Veja que o próprio Moisés, ele olhava a arca dessa forma. Quando você vê Números, capítulo 10, versículo 33 a 36, diz assim, foi o momento em que Israel partiu do Monte Sinai, indo em direção, já partindo para a Terra Prometida, saindo ali do Sinai. O tabernáculo fora desmontado e Israel ia marchar. Diz assim, assim partiu do monte do Senhor, caminho de 3 dias. A arca da aliança do Senhor caminhava diante deles, caminho de 3 dias, para lhes buscar lugar de descanso. E a nuvem do Senhor ia sobre eles de dia, quando partiam do arraial. Acontecia que, partindo a arca, Moisés dizia, levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam de diante de ti os que te odeiam. Então veja, Moisés achava, a presença de Deus vai conosco, Deus vai à nossa frente, e quando Deus vai à frente, os inimigos são dissipados. Os inimigos são afastados, porque a presença de Deus vai na nossa frente.
É o Senhor que vai na nossa frente. A arca representava isso para aquele povo. A presença augusta de Deus no meio deles. E Moisés considerava isso. Então, toda vez que eles desmontavam o acampamento, que ia partir, a arca ia na frente. E quando a arca se levantava para partir, e o povo partia depois, quando a arca se levantava, era colocada sobre os ombros do sacerdote, que era assim que ela teria que ser levada, né, sobre os ombros do sacerdote. Né? Moisés dizia: levanta-te, Senhor, dissipados sejam todos os teus inimigos. Então, eles achavam que Deus estando à frente, os inimigos não prevaleceriam. Não prevaleceriam. E Josué, ele olha para a arca da mesma forma. Veja que a estratégia que Deus dá para Josué, para atravessar o Jordão e entrar na terra prometida, a arca fazia parte dessa estratégia. Deus disse: olha, os sacerdotes que estão conduzindo a arca, eles vão à frente. E quando esses homens pisarem no rio, o rio estava transbordando, as águas vão parar. E vai se abrir um caminho no meio do rio, para vocês atravessarem. E assim foi, quando os sacerdotes que estavam com a arca pisaram ali, as águas que vinham descendo o rio, elas pararam, formaram um paredão, pararam. E o povo pôde passar. A arca parou no meio do caminho, até que todo Israel passasse. E o rio só voltou ao seu curso normal, depois que a arca do Senhor saiu do rio. Então a presença de Deus estava ali. A estratégia de guerra para vencer Jericó envolvia a arca do Senhor. A estratégia de guerra era circular a cidade, não era? Era isso, você vai circular a cidade durante 7 dias. Todo dia você dá uma volta, durante 6 dias. No 7º dia vocês vão dar 7 voltas. E a arca do Senhor estava ali, também com eles, em cada volta que eles davam ali. E esses homens, eles olharam para isso e eles disseram: olha, nós vamos fazer como Josué e como Moisés. Nós também vamos levar a arca do Senhor para a batalha. Assim como eles levaram, nós também vamos levar a arca do Senhor, e Deus vai nos dar a vitória. Ao invés deles sondarem os seus próprios corações e verem o que estava de errado, e verem o que eles estavam fazendo que não era a vontade de Deus, eles decidiram simplesmente imitar Moisés e Josué e levar a arca da aliança para a batalha. A intenção daquele povo, irmãos, não era a de glorificar o nome do Senhor. Moisés, quando ele fazia isso, era para que o nome do Senhor fosse glorificado, para que o povo, os seus inimigos reconhecessem que quem estava dando vitória para o povo era Deus. Mas aqui, em 1 Samuel, no capítulo 4, nessa batalha contra os filisteus, eles queriam ganhar a batalha e mais nada. Deus seria usado por eles para cumprir um propósito deles. Eles não tinham o propósito de glorificar a Deus. Não tinham o propósito exatamente de que a vontade de Deus fosse feita. Tanto é que eles nem questionaram, nem foram perguntar a Deus o que estava acontecendo. Eles simplesmente tomaram a decisão de trazer a arca. Não era pecado trazer a arca para a guerra. Não estava errado. Josué fez isso. Mas isso só acontecia, a vitória só viria se o povo estivesse verdadeiramente com seu coração consagrado ao Senhor. Caso contrário, a arca não passaria de superstição. Se o coração do povo estava longe de Deus, se o coração do povo não estava na presença de Deus, se o povo estava vivendo em desobediência a Deus, não adiantava trazer a arca, não adiantava ter a arca. A arca ali seria somente um objeto de superstição, ou seja, um amuleto. Um amuleto. E é assim que eles estavam usando a arca, como um amuleto, para dar sorte. Vamos trazer a arca, que quando a gente trouxer a arca, aí sim nós vamos vencer. Quando a gente trouxer a arca, aí sim Deus vai dar a vitória para nós. Porque a arca é o símbolo da presença de Deus. Mas Deus já tinha deixado Siló. Deus já tinha se afastado desse povo, porque o povo se corrompeu, o povo pecou contra Deus. O povo estava fazendo aquilo que desagradava a Deus. É interessante quando você lê lá em Jeremias, no capítulo 7, Jeremias capítulo 7, o povo estava vivendo uma situação muito parecida com essa aqui.
povo também estava vivendo um momento de afastamento de Deus, de distanciamento de Deus. E Deus já tinha dito que ia destruir o povo, que ia destruir o templo, ia mandar todo mundo para o cativeiro em Babilônia. Só que haviam profetas ali que estavam mentindo para o povo, dizendo, não, Deus não vai destruir a cidade. Deus não vai destruir o templo. Você acha que Deus vai destruir o templo? A casa de Deus. O templo está aqui. O templo é a casa de Deus. O templo é a morada de Deus. Para com esse absurdo. E iam fazer o que queria, vivia a vida que queria e vinha para dentro do templo, oferecer seu sacrifício, oferecer suas ofertas para Deus. Aí chega lá no capítulo 7, Deus diz assim, Jeremias, fique em pé lá na porta do templo. Fique em pé na porta do templo e diz a esse povo, que se eles acham que eles podem sair, pecar, fazer o que eles bem quiserem, e depois vir para cá e achar que vai ficar tudo bem, e depois sair daqui, de dentro da minha casa, e voltar a fazer tudo que eles acham que estão fazendo de errado, e não vai acontecer nada, eles estão enganados. Se eles acham que eu não vou destruir só porque o templo está aqui, que eu não vou destruir a cidade porque o templo está aqui, o templo não é nada. Importante é o Deus do templo. E eles que amam tanto e veneram tanto o templo, desprezam o Deus do templo. Eles que olham para o templo como algo sublime, encantador, maravilhoso, perfeito, desprezam o Deus do templo. E sabe o que Deus disse para eles? Pede para eles lembrarem de Siló. Pede para eles lembrarem de Siló. O santuário não estava lá. A Arca da Aliança não estava lá. Mas eles pecaram contra o Senhor. Eles abandonaram o Senhor e Deus os entregou nas mãos de seus inimigos. E tudo foi destruído. Deus diz, assim como aconteceu com Siló, vai acontecer com vocês. E eles foram destruídos também. Nabucodonosor veio, varreu tudo lá, destruiu o templo, levou tudo para a Babilônia. O povo foi levado escravo. Porque eles achavam que aquele templo era um amuleto da sorte deles. Ah, isso aqui a gente está seguro. Né? Eu estava ouvindo, quem comentou o capítulo 4 foi a evangelista, a mãe isso, Cristina. Ela comentou, e achei interessante que ela falava aqui, né, ela comentando sobre isso, ela falava bem assim, tem muita gente que acha que a ceia é o culto mais importante, então ele pode faltar todos os cultos, mas ele tem que estar na ceia. A ceia é um culto importante? Claro que é um culto importante. É um dos mais importantes, é claro, é o momento de você participar do corpo, do sangue do Senhor. Mas tem gente que já fez disso o amuleto da sorte dele. Ele vem para a ceia, está tudo certo, né? Pediu perdão, zerou. Até aqui eu zerei. Aí volta para a vida de pecado depois, o mês inteiro. E tomara que chegue logo a outra ceia, porque é hora de ir lá zerar tudo de novo. E aquilo se tornou um amuleto dele. Ele acha que Deus não vai tomar providência nenhuma quanto a isso, porque eu comi do teu corpo, eu bebi do teu sangue, eu tenho parte contigo. E não é assim que a banda toca. Jesus um dia disse assim, olha, naquele dia virão muitos e vão dizer, olha, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu curei, em teu nome eu fiz milagres, eu fiz em teu nome. Jesus vai olhar e vai dizer, aparta-te de mim, eu não te conheço. Vocês praticam a iniquidade. Vocês vivem na prática do pecado. E era assim que esse povo vivia. Tudo errado, a arca está lá. Deus está lá, é o símbolo da presença de Deus. Mas não estavam nem aí para o Deus da arca. Eli tinha uma preocupação muito grande com a arca. Mas não estava nem por aí para o Deus da arca. Para o Deus da aliança. Para o Deus da aliança. E eles tinham que estar preocupados exatamente era com Deus e não com o objeto. E aconteceu, irmãos, que eles foram para lá. Foram lá em Siló, pegaram a arca e trouxeram a arca. Né? E quem vai trazer a arca?
Quem está conduzindo o objeto sagrado? O símbolo sagrado. Quem está conduzindo o sagrado? Ofni e Finéias. Os mais pervertidos de todos. Os mais pervertidos. Ofni e Finéias. Homens perversos, de coração totalmente corrompido. Que a Bíblia diz, os chama de filhos de Belial. Eles acompanham a arca do Senhor. Como seria possível Deus abençoar esses homens que estavam carregando as coisas sagradas, mas viviam uma vida profana? Estavam lidando com o santo, mas viviam uma vida profana. Tinham responsabilidade com as coisas santas, mas viviam uma vida profana. Como Deus ia abençoar isso? De forma alguma. Deus não tem compromisso com isso. Deus diz, sede santos, porque eu sou santo. A razão de vocês serem santos é porque eu sou santo. Aí Pedro diz, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Então Deus exigia isso. Na testa do sacerdote, do sumo sacerdote, tinha escrito o quê? Santidade ao Senhor. E aqueles homens estavam brincando com Deus. E eles achavam que eles podiam simplesmente colocar a arca da aliança no ombro, ir lá para a batalha e está tudo certo. A arca está aqui. Mas o Deus da arca não estava. A arca estava com eles, mas Deus estava contra eles. Deus estava contra eles. E quando a arca chega no arraial de Israel, né, o povo ficou feliz. Chegou a arca de Deus. Agora os filisteus se cuidem. Agora nós vamos vencer. E o povo se alegrou, e o povo fez tanto barulho, que o chão tremeu. E os filisteus falaram, que barulho é esse lá no arraial dos judeus? Que confusão é essa lá? Que gritaria é essa? Aí alguém correu e disse, olha, a arca da aliança chegou no arraial. O Deus deles chegou no arraial deles. Por isso que está esse barulho. E eles ficaram com medo, eles disseram, e agora, ai de nós, quem vai nos ajudar? Quem vai nos socorrer? Porque foram estes deuses que venceram os egípcios, que trouxeram pragas sobre eles. Eles conheciam a história. Eles conheciam os feitos de Deus por Israel. Eles disseram, ai de nós. Mas eles não se acovardaram, eles disseram, olha, filisteus, sejam fortes, sejam homens valentes, vamos para cima deles, nós não podemos perder para eles, nós não podemos ser escravos deles como eles foram escravos nossos. E não se intimidaram com aquela gritaria. E a lição que a gente tira aqui, irmãos, é que nem sempre quando há muito barulho é porque Deus está lá. Nem sempre quando há muito barulho é porque Deus está ali, é porque Deus está agindo, é porque é a presença de Deus. E a gente que é pentecostal, a gente gosta de barulho mesmo, porque a gente é pentecostal. Né? A gente gosta de barulho, a gente gosta de glória a Deus, de aleluia, de glorificação. O culto é bom quando é cheio do Espírito, quando a igreja se alegra. A gente gosta disso, mas a gente não pode se confundir. Porque a gente ouve muito barulho, e ultimamente a gente ouve barulho demais. Presença de Deus, zero. Presença de Deus, zero. A gente era mais novo, a gente era jovem aqui na igreja, então tinha um pessoalzinho que gostava muito de oração, né? Então, quando não tinha oração aqui, a gente ia orar em outro lugar, né? E uma vez os meninos foram orar numa igreja aqui, né? Aqui no Gama, e foram lá, era vigília lá, e estava vigília de jovens, cheio de jovens lá e tal, e aquele barulhão, né? De repente, a pessoa que estava conduzindo a vigília disse, olha, tira os bancos, tira as cadeiras, tira tudo. Aí tiraram os bancos, tiraram as cadeiras, e agora o Espírito de Deus vai descer aqui e tal. Aí começou, as pessoas iam lá em cima e desciam escorregando pela nave da igreja. Era muito barulho, mas Deus não estava no barulho. Deus não estava naquele barulho. As coisas para Deus não é assim. O culto para Deus, Deus disse como Ele queria que fosse.
Se o culto não é de acordo com o que Deus estabeleceu na sua palavra, não é para Deus, não é de Deus. E Deus não vai estar presente. Ainda que diga, olha, você não entende as coisas espirituais, então não fale nada. E foi assim uma vez, a gente estava no culto e cai gente para lá, cai gente para cá, e aquele reteteranado, e o outro rodava, teve alguém que rodou, caiu e bateu a cabeça no banco, e foi aquele desespero. E a pessoa olhava, olha, se você não entende os mistérios de Deus, não fale nada. Eu só entendia uma coisa, Deus não está neste lugar. É muito barulho, mas Deus não está. Então a gente tem que ter cuidado. Você lembra de Elias na caverna? Foi interessante, né? Porque Elias foi para a caverna e Deus resolveu falar com Elias na caverna. E veio um vento muito forte. O vento veio rasgando as montanhas, derrubando pedras. Foi um vendaval. Como você lê lá, eu anotei até a referência aqui, em algum lugar. Não vou me lembrar. 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. E veio o vento. O vento veio derrubando tudo. Aquele vento forte. Só que Deus não estava no vento. Depois do vento veio o quê? Um terremoto. Veio um terremoto. E Deus também não estava no terremoto. Depois veio um fogo. Mas Deus também não estava no fogo. Depois veio uma brisa suave. Aí Deus falou com Elias. O que você está fazendo aí, Elias? Não que Deus não fale no vento. Se for preciso, Deus vai falar no vento. Não que Deus não fale no terremoto. Se for preciso, Deus vai falar no terremoto, sim. Não que Deus não fale no fogo, porque se for necessário, Ele vai falar no fogo. Mas a gente não pode ficar procurando Deus sempre onde há barulho. Porque aí a gente pode se decepcionar. A gente não pode achar que Deus só vai falar se houver barulho. Porque aí a gente pode se decepcionar. Aí a gente pode se frustrar. Né? Não que Deus não se manifeste dessas formas. Mas é que às vezes nós estamos procurando Deus onde Ele não está. Exatamente onde Ele não está. Então todo aquele barulho só serviu para aumentar a determinação do exército inimigo. E os filisteus vieram com tudo. Aí eles vieram com força total para cima de Israel. Aí eles falaram, vamos pegar pesado, né? Porque o Deus dele está lá e a gente tem que vencer. Só que Deus não estava com eles. Deus já tinha se retirado. E o massacre foi grande, irmãos. Foram 30.000 homens mortos nessa guerra. 30.000 homens mortos. Os sacerdotes morreram à espada. Deus já tinha dito que seria assim, né? Deus disse, olha, Eli, seus 2 filhos vão morrer. Eles vão morrer no mesmo dia. E naquele mesmo dia morreram os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. Deus cumpriu a sua palavra em relação àqueles homens. Tudo que ele havia dito através do profeta e através de Samuel, Deus cumpriu em relação aos filhos de Eli. No meio daquela batalha toda, quem sobrou, fugiu, correu. O exército de Israel foi desbaratado, a palavra de Deus se cumpriu. Eles não obedeceram a Deus, eles não guardaram a palavra do Senhor. Os inimigos prevaleceram contra eles e foram eles que saíram correndo. Porque Deus disse que seria assim, caso eles não guardassem a palavra do Senhor. Deus retirou a sua presença. E eles ficaram vulneráveis. Alguém escapa desse combate e corre para a cidade, chega na cidade e conta a história para o povo que está ali. É interessante que a pessoa que escapou do combate, ela chega arrasada na cidade, ela chega ali com suas vestes rasgadas, com cinza sobre a cabeça. O judeu, quando ele faz isso, é sinal de indignação, de protesto, de revolta, ou então de uma tristeza muito grande. Ele rasga suas vestes, ele joga cinza sobre a cabeça, e esse homem entra na cidade desse jeito, desesperado.
E ele conta o que aconteceu, e quando ele narra a história, a cidade entra em polvorosa, todo mundo começa a chorar, as pessoas começam a gritar. Eli, o sacerdote, ele estava sentado na porta da cidade, só que Eli era cego. O rapaz entrou na cidade e ele nem viu. Ele só percebeu que estava acontecendo alguma coisa quando o povo começou a gritar. Aí ele se levanta e diz: o que está acontecendo? Que barulho é esse? Que confusão é essa? Aí trazem um rapaz até Eli e ele conta a história. Ele diz: olha, aconteceu o inesperado. Israel perdeu a guerra. 30.000 homens foram mortos na batalha. Seus filhos, Ofni e Finéias, foram mortos à espada. E não foi só isso. Ou seja, nada é tão ruim que não possa piorar. A arca de Deus foi tomada. A arca de Deus foi tomada. Ele não estava preocupado com seus filhos. Nós vimos isso na semana passada, né? Quando Eli ouve que a arca de Deus foi tomada, o velho Eli infartou. Deu um troço nele. Talvez um infarto fulminante. Talvez um derrame, eu não sei. Ele cai para trás da cadeira onde estava. Era um homem gordo, pesado, e ele caiu e quebrou o pescoço e morreu. Ele morreu. Que tristeza, que triste fim para alguém com 98 anos, 40 anos juiz em Israel, e ver toda essa tristeza. Mas Deus já tinha advertido Eli quanto a isso. Deus retirou de Siló a sua presença. E é interessante que a mulher de Finéias, ela estava grávida e já estava perto de dar à luz. E quando ela ouve falar sobre isso, e quando dizem para ela: olha, seu marido morreu, e depois dizem: olha, seu sogro morreu, e depois dizem: a arca foi tomada, aquela mulher que estava grávida entrou em trabalho de parto e já foi com muitas dores e deu à luz. E o parto deve ter sido um parto muito difícil para aquela mulher, porque ela morre ali na hora do parto. Mas antes dela morrer, as pessoas que ajudaram ela, as mulheres que ajudaram ela no parto, olham para ela e dizem assim: olha, ânimo, força, você teve um filho varão. Irmãos, a maternidade era algo mais sublime para uma mulher naquela época em Israel. Você não lembra de Ana? Ana sofria porque não podia ter filhos. Penina ainda ria dela. Porque podia ter filhos e Ana não. Então, ter filhos era a coisa mais sublime. E aquela mulher, naquele momento, foi tomada por tanto desgosto, tanta aflição, tanta angústia, que ela nem considerou isso algo importante. Ela só se lembrou de dar o nome para o filho. Ela disse: o nome dele vai ser Icabode, ou Icabô, que significa: foi-se a glória de Israel. Foi-se a glória. A glória de Israel foi retirada. Era isso que ela, somente isso que ela queria dizer. Ela disse isso porque a arca do Senhor, a presença do Senhor foi retirada. O favor de Deus já não mais estava com seu povo. A arca era a presença de Deus manifestada no meio do povo. E agora a presença de Deus já não estava mais com o povo. E aquela mulher olha e diz: foi-se a glória. Sem a presença de Deus, irmãos, nós não somos nada. Nós não valemos nada. Nada tem valor, nada faz sentido. O que pode fazer sentido na vida de alguém que serve a Deus, senão a presença de Deus? Que pode fazer sentido para uma nação que tem Deus como Senhor, senão a presença desse Deus que é Senhor? E quando Deus se retira, acabou tudo. E conosco não é diferente. Nada é mais importante na nossa vida, na minha vida e na sua vida, do que a presença de Deus. Do que a presença de Deus. É interessante nós olharmos para Jesus. Eu já estou terminando aqui. Porque Jesus, ele chora no Getsemane. Jesus, ele sofre no Getsemane.
Jesus, ele transpira sangue, ele foi tomado por uma angústia muito grande. Mas você acha que isso foi porque ele ia apanhar, ele ia ser preso, ele ia morrer, iam matar Jesus? Eu penso um pouco diferente acerca disso. Sabe por quê? Porque Jesus disse, ninguém toma a minha vida, eu dou a minha vida. Ninguém vai tomá-la de mim. Eu dou a minha vida. Então ele já sabia o que ia acontecer, ele sabia que ele seria entregue, ele sabia que ele ia sofrer, ele sabia tudo pelo quanto ele ia passar. Mas o que era mais difícil para Jesus era a separação que aconteceria entre ele e o Pai, no momento em que ele assumisse toda a nossa culpa. Quando o pecado da humanidade caísse sobre ele, o que aconteceria? O Pai não conseguiria mais olhar. E por um instante, por alguns momentos, ele estaria distante do Pai, ele estaria separado do Pai, e talvez isso doesse mais em Cristo. Talvez isso fosse o mais angustiante. Nada é mais importante para nós do que a presença de Deus. Você lembra de Davi? Quando Davi pecou e ele foi confrontado por Natã. Ele reconhece o seu pecado e ele diz, eu pequei, Senhor. Mas ele vai orar, ele vai pedir perdão a Deus. E na sua oração, no Salmo 51, o que ele diz? Não me lances fora da tua presença. Não me lances fora da tua presença. Irmão, pode faltar qualquer coisa na nossa vida, mas não pode faltar Deus. Pode faltar qualquer coisa na minha e na sua vida, não pode faltar o Senhor. Não pode faltar a presença de Deus. Pecou, conserte com Deus, corre para o Senhor, pede perdão. Não deixa para depois, não. Porque você não pode ficar longe de Deus, eu não posso ficar longe de Deus, nós não podemos ficar longe do Senhor. Nós dependemos disso, nós precisamos da presença de Deus na nossa vida. É essencial, é fundamental. Sem Deus nós estamos vulneráveis. Nós estamos à mercê dos nossos adversários, dos nossos inimigos, daqueles que nos odeiam, daqueles que querem nos destruir. Isso nos faz lembrar que todas as vezes que nós os vencemos, não foi porque nós éramos poderosos, não, é porque a presença de Deus estava conosco. E nós não podemos abrir mão disso. Nós temos que buscar ao Senhor. Nós temos que viver para Ele. Andar conforme a sua palavra. Buscar viver conforme a palavra do Senhor. Para que a presença dEle seja uma constante em nossas vidas. Amém? Que o Senhor abençoe cada um de nós. Que Deus nos guarde. Que Deus nos livre de perder a glória do Senhor. A presença do Senhor. Que Deus nos livre de Icabode. Que Deus nos livre disso. Deus nos faça enxergar cada um dos nossos erros, dos nossos caminhos tortuosos, que nós possamos nos voltar para o Senhor. Porque Ele é misericordioso para conosco. Amém? Curve sua cabeça, mesmo assentado onde você está. Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra nessa noite. Muito obrigado, Senhor amado, porque nós aprendemos com Israel, com Eli, com seus filhos, com este povo de coração duro e rebelde, Senhor. Aprendemos que não vale a pena, Senhor amado, viver uma vida longe do Senhor, uma vida de pecado, uma vida de mazelas. Não vale a pena, Senhor, mas vale a pena te servir, ser fiel a Ti, guardar a Tua palavra, ver uma vida de obediência a Ti. Ajude-nos a andar contigo, Senhor, em todos os momentos, a guardar a Tua palavra em nosso coração. Ajude-nos a viver uma vida santa, a tratarmos com respeito as coisas que são santas, Senhor. Não nos deixe, Deus, olhar para as coisas sagradas, Senhor amado, e tratá-las como se não fosse nada. Mas também não deixe nós olharmos para elas e considerá-las maiores ou melhores do que o Deus que está nelas, representado. Ó Deus, toma a nossa vida em Tuas mãos. Nos encha com Teu Espírito e nos ajude nessa caminhada. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.
Deus abençoe os irmãos.